eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Às terças e sextas é uma aula de passo a passo, são peças que eu faço aqui junto com vocês, que são peças fáceis de fazer, que gastam pouco material e que são muito vendáveis, tá? Às quinta-feira são aulas com dicas, tá? Dicas de costura, de técnicas, de peças de máquina. Hoje hoje é uma terça-feira, e nós vamos fazer um barrado de pano de prato de abacaxi, que é esse barrado aqui, ó. Ele é super bonitinho, é um barrado que já vem com abacaxi, ele tem um babado embaixo, ó, nós vamos fazer um babado embaixo, e em cima ele tem o pet aplique de abacaxi, tá? Mas que me acompanha sabe que eu sempre faço um barrado secundário com um elozinho para a dona de casa pendurar o seu paninho de prato, tá? Então, esse barrado lindo, a aula de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Um beijo no coração de todas e vamos trabalhar. Então, gente, para fazer o seu pano de prato, você pode comprar o pano de prato pronto, e aí ele já vem com a bainha no tamanho definido, ou você pode comprar o tecido de pano de prato. Se você costuma fazer os seus panos de prato comprando já o pano pronto, pula essa etapa, tá? Agora, se você, como eu, gosta de comprar o tecido de pano de prato, é bom ver esse pedacinho sim, tá? Que é assim. O tecido de pano de prato, ele é assim, ó, gente, de auréola a auréola. Ele tem aqui, ó, 70 centímetros, tá? Aí vamos supor que você compre 1 metro, como esse caso aqui. Então, você vai dividindo ao meio, você vai ter 2 tecidos de 70 por 50, que é um tamanho de um pano de prato grande, né? Porque geralmente quando você compra ele já embainhado, ele é menor. Eu compro geralmente Santa Margarida. Aí assim, você compra o pano de prato, ele vem assim, ó. Lá na loja, eles dobram, né, o pano de prato direitinho, ele vem assim para você. Quando chego em casa com ele, com tricoline, tecido de algodão, desse jeito aqui mesmo, eu não abro, eu coloco dentro de um balde com água limpa. Deixo ali repousar por 2 horas, vou fazer as minhas coisas, adiantar outras coisas. Depois de 2 horas, eu pego esse tecido, tiro o excesso de água. Se você tiver uma máquina de lavar, bota na centrífuga para acelerar o processo. Ou coloca ele do jeito que tá, sem torcer. Coloca ele na corda. Abre assim, ó, joga assim, sem colocar pregador em cima, tá? E deixa secar a sombra. Gente, desculpa esse barulho. Não tem jeito, é uma obra no vizinho. Eu passei a semana inteira com esse barulho, esperando acabar e não acaba nunca. Então, abstrai desse barulho, tá? Aí tá. Só que aí você vai passar, ele seco, você vai passar, ele tá preparado para ser utilizado por você sem risco de encolhimento. Esse molho é um pré-encolhimento. E é nesse molho que você vai ver se determinado tecido solta tinta ou não, tá? Então, é uma segurança que vale a pena. É um tempinho que você perde que vale a pena. Quando você compra o seu tecido, o que acontece? Ele vem aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele foi cortado e ele vem assim, com essas rebarbas, tá vendo? Ele não vem certinho. Então, raramente vem, né, certinho. Muitas meninas me reclamam assim, ah, Glace, eu corto meu pano de prato e fica torto, sempre torto. Então, é assim, o que eu faço, gente? Ó, eu dobro assim e vejo, ó,
E dentro do... Eu dobro ele assim ao meio. Aí eu vejo aqui, ó, a região que tá mais baixa dele, ó. É aqui, ó, tá vendo? Ó. É a parte mais baixa dele. Aí eu puxo um fio, assim, 1 centímetro abaixo eu puxo o fio dele. Ó, não sei se tá dando para vocês verem que eu puxei o fio aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, eu sei que aqui ele tá reto. Nessa região aqui ele tá reto. Aí eu corto aqui, ele vai ficar reto. Desse outro lado aqui eu já fiz, ó. Já tá retinho. Aí tá. Feito isso, eu vou ver quanto eu tenho de tecido. Porque às vezes, quando você vai comprar o tecido, lá mesmo as meninas veem que tá assim, aí elas dão esse desconto. E, que foi o meu caso. No meu caso, o metro foi preservado. Aí você divide ao meio, dá um risquinho e desfia de novo. Vai ficar assim, ó, no meio. Ó, tá vendo? Aí você vai dividir, 1 metro dá para 2 panos de prato, ó. E é só cortar onde está faltando fio, nessa linha reta aqui. Aí é só cortar. Aí você vai ter o seu tecido cortado retinho, direitinho assim, tá? Então agora é a hora do quê? De fazer a bainha. Então é assim, você vai passar a mão aqui na orelha, a orelha do tecido, e você vai ver que tem um lado da orelha que ele é meio áspero. Deixa eu ver para vocês verem. Tem uns fiapinhos aqui, tá vendo? Ó, o outro lado é mais liso. Esse lado aqui você vê uns fiapos, ó, levantadinhos. Esse lugar onde está mais áspero, onde o fiapinho está mais levantado, é o avesso do tecido de pano de prato. Então, você vai botar o avesso para cima, tá? E vai começar a fazer a sua bainha. A bainha é assim, eu venho com ferro, eu viro meio centímetro, tá? Ó, meio centímetro e vou passando. Passou ele todo virando meio centímetro, agora você vai virar esse meio centímetro sobre ele, assim, ó. E alfineta. E vai ficar desse jeitinho aqui, retinho, tá vendo? Aí você vai para a máquina e passar uma costura reta aqui, ó, na pontinha do tecido, tá? E você vai ter isso daqui. Tá vendo? O seu pano de prato está pronto para receber o barrado. Então, como vocês podem observar, eu só faço bainha nessas extremidades maiores. Aonde eu coloco o barrado, eu não faço bainha. Por quê? Porque se eu fizer bainha, vai ficar muito grosso. E o barrado, consequentemente, vai ficar muito grosseiro o acabamento. Se você compra o seu tecido já pronto, se ele vir com bainha nas 4 pontas, você vai cortar a bainha ou desmanchar a bainha, como você quiser, na extremidade onde você vai botar o barrado. Eu coloco o barrado nas 2 extremidades, tá? Quem me acompanha sabe que eu sempre coloco um barrado principal, que é mais bonito, mais decorativo, e na outra extremidade eu coloco um barradinho menor com um elozinho para a dona de casa pendurar. Então é assim, tá? O barrado secundário é um barradinho mais estreito. Você vai precisar, para fazer esse barrado secundário, para o elozinho para pendurar, você vai precisar de um tecido de 13 por 5 centímetros. Você vai dobrar a ponta para dentro, tudo no ferro, e depois ponta com ponta. Vai ficar assim. Aí você vai fazer uma costura
reta de um lado e de outro, vai dobrar o seu elozinho e bater uma costurazinha aqui na ponta, juntando os dois. E vai ficar assim, tá? Deixar aqui separadinho, que nós vamos fazer isso na máquina. Para o barradinho secundário, a largura dele é 8 centímetros. Então, você vai cortar um tecido, ó, de 8 centímetros na largura, no comprimento, e na largura esse tecido vai ter 1,5 centímetro de cada lado a mais, tá? Se o seu pano de prato tiver 50 centímetros assim, você vai cortar o seu tecido com 53 centímetros, que é o meu caso, beleza? Aí você vai dobrar ele aqui, ó, na pontinha, tá vendo isso aqui? Meio centímetro na pontinha, para ajudar ao acabamento. Nós vamos dobrar o meio e dar um pique aqui no meio, ó. Tá? Nós vamos também, eu costumo fazer o quê? Eu corto a orelha, porque se você costurar aqui na orelha, do outro lado vai aparecer, que essas orelhas são grandes. Mas eu não corto a orelha toda, não. Eu corto e deixo 0,2 de orelha. Por quê? Porque isso vai ajudar, a orelha ela serve para ajudar a selar o tecido. O tecido não vai desfiar, ó, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente. Não sei se dá para vocês verem, mas só tem 0,2 de orelha aqui, tá? Você vai colocar o seu tecido de pano de prato com o avesso para cima. Ah, tá. Aí você vai dobrar o seu tecido, ó, e dar um piquezinho aqui no meio. A mesma coisa você vai fazer com a outra extremidade, tá? Aí você vai pegar esse seu tecido secundário e colocar aqui, ó, pique com pique. Tá vendo? Pique com pique. E vai alfinetar. Alfinete em pé, porque o alfinete estando em pezinho, você vai poder bater a máquina e não vai ter problema com a sua agulha, tá? E não precisa ficar tirando o alfinete. Vai juntando aqui direitinho e alfinetando. Aqui, gente, é assim. Depois de você já ter costurado essa partezinha aqui, só depois disso, você vai colocar ela aqui. Eu coloco nesse cantinho aqui, tá? Eu coloco nesse cantinho, no cantinho à minha esquerda, que depois, quando virar para o outro lado, ele vai ficar à direita. Tem pessoas que gostam do outro lado, tem pessoas que gostam de colocar aqui no meio, onde está o pique. É uma escolha da artesã, tá? Nós vamos para a máquina e vamos passar um pezinho de máquina aqui, ó. Costurar um pezinho de máquina aqui. Quando eu digo costurar um pezinho de máquina, o que eu estou falando? Eu estou falando que lá na sua máquina, você vai colocar o seu tecido e vai repousar o pé da sua máquina na borda do tecido. E vai vir costurando, mantendo esse alinhamento, tá? De borda do tecido com borda do pezinho da máquina. Beleza? Aí, você vai fazer isso lá na máquina. Agora, vamos para o nosso tecido, nosso barrado principal. Para o nosso barrado principal, eu vou utilizar esse tecido aqui, tá? Isso aqui é um tecido, deixa eu mostrar para vocês. É um tecido, é um tricoline da textura. É um tecido exclusivo da Estilotex. É um tricoline e ele vem com faixas, tá? Tem desse tecido com faixas de animais, como, por exemplo, essa gata que tá aqui na frente, que vocês estão vendo. Então, essa gata, filho.
Desculpa aí, gente. É a minha gata Violeta. Ela é costureira. Então, tem várias faixas de animais, faixa de coruja, faixa de legumes, tem faixas de frutas. E eu escolhi essas faixas aqui, que elas compõem bem pano de prata e dá para você diversificar. Tá? Você vai escolher o tecido da sua preferência. A largura, eu aproveitei a largura das faixas. Essa largura aqui é 13 centímetros, tá? E é uma largura boa para barrado. Eu cortei ele e na parte de cima do desenho, se o seu tecido tiver um desenho, é a parte da cabeça do desenho, tá? Você vai dobrar meio centímetro assim. Você vai dobrar meio centímetro. Tô rindo aqui por causa da minha gata, que tá chata pra caramba. Tá? Meio centímetro. E no tamanho aqui, ó, na largura, ele vai ter, ó, 1,5 centímetro a mais pro acabamento, tá? O babado é o seguinte, o babado, a largura assim, ó, ele no assim, ele vai ter, ó, 12 centímetros, tá? Ele no assim, 12 centímetros. Agora, ele no assim, ó, no tamanho, ele vai ter, ó, o dobro do tamanho do seu pano de prato, tá? Porque sempre que nós vamos fazer babados, seja ele franzido ou pregas, o ideal é que ele tenha o dobro do local onde você vai colocar o babado, tá? Então, aqui é 50 centímetros de tecido para pano de prato, eu tenho 1 metro de tecido para fazer os babados. Pode fazer com menos? Pode fazer com menos, mas essa é a quantia ideal, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele frente com frente, tá? Nós vamos dobrar ele assim, ó, frente com frente e passar um pé de máquina aqui, ó. E a mesma coisa nós vamos fazer com a outra ponta, tá? Aí, vira. Pro acabamento, isso é pro acabamento do seu babado, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar essa tira de tecido dobrada, tá? Já com acabamento direitinho. Dobrado e vincado, vai ficar assim, tá? Aí, nós vamos dobrar o meio, ó, desse jeito. E vamos dar um piquezinho aqui no meio. Esse pique é só uma marcação, para poder centralizar o tecido, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui o nosso babado, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, o pano de prato. Eu já expliquei que tem que cortar a orelha 2 centímetros, deixando só 0,2 centímetros de orelha. E aqui, ó. E aqui eu dei um pique. Aí eu vou colocar o pique desse tecido, do babado, com o pique do pano de prato. Ó. Desse jeitinho aqui. E vamos alfinetar. Essa ponta aqui do babado, eu não vou colocar assim, ó, não, tá? Barradinho não vai ser assim, pontinha com pontinha, não. Ele vai ficar encostadinho aqui, ó, da bainha, tá vendo? Ó, encostado da bainha. E eu vou estabilizar ele aqui. O outro lado, a mesma coisa. Eu vou estabilizar ele encostadinho da bainha que você fez. Desse jeitinho aqui. E você vai ter isso aqui, ó. Essa parte e essa parte aqui, tá? Isso quer dizer o quê? Que essa parte que tá excedendo
a mais de tecido, ela vai ser transformada em pregas. Você pode fazer franzido ou prega. Eu acho que a prega fica muito mais bonito, tá? Então, nós vamos começar a nossa prega do meio para a ponta e do meio para a ponta, mas todas as pregas viradas sempre para o mesmo lugar, tá? Então, é assim. Esse é o meu jeito de fazer, tá, gente? Ó, eu dobrei aqui a prega, um beliscãozinho. Um beliscãozinho, gente, ó, de 1 centímetro mais ou menos, tá? Um beliscãozinho mesmo. Dobrei e dobrei, tá? Dobrei e alfinetei. E assim por diante até terminar o tecidinho, tá? Vai marcando ou bota um dedinho, tá? Você vai marcando da forma que você quiser. Desse jeitinho aqui, tá? Aí agora nós vamos fazer este outro lado aqui. E nós vamos começar por aqui, pelo meio, tá? Porque aí você vai ter certeza que vai dar certinho o seu tecido. O seu tecido vai ficar a conta certinha, tá? E sempre virando, ó, a sua preguinha começou virada para o lado de lá, ela vai continuar até o final, tá? Tem pessoas que eu sei que preferem fazer com o garfo. Eu prefiro fazer assim, porque eu vou adequando ela, que eu gosto que ela bata direitinho lá na ponta direitinho, tá? Aí eu vou fazer esse lado aqui todinho. Prestem atenção que aqui, ó, a prega não fica encostada. A prega não fica encostada não, tá? Por isso que primeiro eu estabilizo isso aqui. Porque se ela ficar a última prega, que é essa aqui, ficar muito encostada aqui, vai ficar muito tecido e o acabamento fica feio. E aqui tá? Está, ó, o nosso tecidinho secundário já está costurado aqui, com um elozinho já preso, tá? Aí o que que nós vamos fazer? Nessa região aqui, ó, onde nós costuramos o elo, fica esse tecido aqui, ó. Nós vamos cortar ele, porque senão o acabamento vai ficar muito grosseiro, tá? E ele tá assim, ó, desse jeitinho aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar pra frente, ó, o tecido de pano de prato tá pra cima, tá? Nós vamos virar ele pra cá e vamos utilizar o ferro, tá? Ó, desse jeitinho aqui. E isso nós vamos ajudar a baixar a costura, tá? Dessa forma, nós estamos fazendo o quê? Passando aqui, nós estamos vincando esse lado aqui. Então, vai ficar mais fácil de virar. Correto? Então, é desse jeito aqui que vocês vão passar. Aí, agora, tá? Vocês vão poder virar pra cá, ó. Porque, automaticamente, já tá vincado esse tecido. E fica mais fácil o acabamento. Aqui na ponta, nós já viramos meio centímetro. Então, o acabamento tá praticamente pronto. É só utilizar o ferro para firmar este tecido, tá? Tá? Esse lado aqui, lembra que sobrou 1,5 centímetros? O que que nós vamos fazer para dar um acabamento bonitinho nele? Nós vamos virar ele bem rente ao tecido de pano de prato. E vamos passar e vincar. Tá? Aí ele vai abrir e ele tá aqui, ó, vincado, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, dobrar ele aqui. Onde ele tá vincado.
E agora você pode colocar o alfinete, que ele já tá certinho. Ó. Tá vendo? E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. E vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Nós vamos para a máquina, vamos rebater uma costura reta aqui na pontinha, rebatendo a costura em toda a volta. E o nosso tecido, nosso barrado secundário, ó, tá prontinho, tá? Agora, vamos continuar o nosso barrado principal. Nós paramos nas nossas pregas, correto? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma costura, não foi de um pé de máquina, não. Fiz uma costura na beiradinha do tecido, para poder tirar os alfinetes, tá? Tirei os alfinetes para facilitar a nossa costura. Aí nós vamos pegar o nosso barrado, que nós já vincamos na parte de cima, que nós já fizemos o pique aqui no meio, tá? Nós vamos colocar esse tecido, o babado tá aqui, o avesso do pano de prato tá para cima, nós vamos botar o avesso do tecido do barrado também para cima, tá? E nós vamos colocar, achar o pique e colocar pique com pique. Colocou pique com pique, alfineta, porque aí você vai estar centralizando o seu tecido, tá? Vamos, ó, esticar ele aqui em cima direitinho. Utiliza o alfinete. Alfinetou, você vai observar que aqui, ó, sobrou de um lado e de outro 1,5 centímetros, tá? Que é o acabamento que nós vamos fazer depois. Nós vamos na máquina e vamos passar um pezinho de máquina aqui, com retrocesso aqui no início e retrocesso no final. Retrocesso no início, retrocesso no final, um pezinho de máquina, o pé da máquina encostadinho aqui na beirada do tecido. Prontinho, tá aqui, ó, costurado, um pezinho de máquina, tá? Ó, tá um pezinho de máquina. Aí, o que nós vamos fazer? Ó, tá aqui o pano de prato, a frente do pano de prato pra cima, correto? E aqui tá o barrado que você costurou. Você vai fazer isso aqui, ó, virar ele, tá? Como nós vamos virar ele, vou dar uma passada aqui para assentar essa costura, tá? Aí agora nós vamos fazer isso daqui. Beleza? Estão acompanhando, né? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar aqui. Tá? Abrir bem essa costurinha aqui, ó. E ao mesmo tempo assentar o babado. Viu como é que é bom fazer dobrar o tecido? Porque o acabamento já vem praticamente pronto, tá? Aí aqui, ó, gente, nessa sobra de tecido aqui, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos no barrado secundário. Nós vamos dobrar bem rente ao tecido, tá? Bem rente ao tecido. Vamos vincar. Vincou, é só dobrar no vinco. O nome disso aqui, dessa técnica, sabe qual é? É capricho e ferro quente. É a melhor técnica que existe. E vai estar pronto, ó, o seu barrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos na máquina, vamos passar uma costura rebatendo aqui, ó, do lado e aqui em cima, rebatendo a costura, tá? E a mesma coisa nós vamos fazer com esse aqui. E tá praticamente pronto o nosso barrado.
Prontinho, lindezas. E tá aqui, ó, o nosso paninho de prato. Pronto, tá? Assim, ele já tá lindo, de bonito, de maravilhoso e já dá para vender perfeitamente, tá? Só que eu vou colocar aqui um pet aplique para complementar, tá? É opcional, óbvio. Vocês podem botar um lacinho aqui, enfim. E eu vou botar o meu pet aplique, é o desenho de abacaxi que eu vou colocar. O molde é esse aqui, super simples, como vocês podem ver. É o corpo do abacaxi e a coroa do abacaxi. É esse molde aqui. Super simples, tá? Esse molde vai estar no arquivo do grupo. Quem não está no grupo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde vai estar este molde aqui, tá? Aí, quem não tá no grupo, vai clicar nesse link, aí vai automaticamente ser mandada lá para a página do grupo. Quando chegar lá, vai clicar de novo em... Vai estar escrito assim, participar. Aí você vai clicar ali. Eu vou colocar os abacaxis. Eu cortei 4 abacaxi. E eu cortei 5 coroas de abacaxi. Por quê? Porque um deles eu vou dobrar aqui ao meio. Porque eu vou fazer só a parte de cima. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a aplicação, o molde é esse. O molde é esse aqui. São essas duas partes aqui. Agora, a aplicação, a arte que vai ser colocada em cima, depende do bom gosto da artesã, tá? É isso que vai dar o diferencial da sua peça. Então, eu vou fazer assim. Aqui eles já estão no papel termocolante. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a aula em que eu ensino, a aula do pet aplique, tá? Que nessa aula vocês vão ver como eu faço esse trabalhinho de pet aplique, e vou deixar também a aula do caseado, tá? Porque se eu for me parar para isso, vai ficar muito longa a aula, tá? O tempo. E tá aqui, ó, o nosso pet aplique no local, tá? Vocês podem fazer só esse arranjo do meio, vocês podem fazer só 2 na ponta, tá? O meu pet aplique, o meu papel termocolante é o definitivo. Isso quer dizer o quê? Eu não precisaria de fazer o caseado. Só que o caseado, ele dá mais beleza à peça. Então, tá prontinho aqui, ó. Pet aplique pronto, tá? Ó. Prontinha a nossa peça. As costas... O lado o lado contrário, o avesso da peça fica assim, limpinho, tá? O babado embutido. Vamos aos preços agora, né? Eu gasto, pasmem, eu gastei para fazer esse
esse pano de prato, eu gastei R$6 ao todo para fazer ele. Esse daqui eu posso vender a R$18. Geralmente, quando é só barrado, eu vendo a R$10. Barrado com pet aplique, eu vendo a R$15. Quando é um pet aplique maior, como é esse caso, que aí a gente gasta mais termocolante, eu vendo a R$18, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Quem trabalha com pano de prato tem que estar sempre oferecendo uma novidade. O seu pano de prato tem que ter um diferencial, porque senão a cliente não volta. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.